Cristina nunca tinha pensado em aumentar o peito, mas não resistiu a fazê-lo quando percebeu que podia ter um bocadinho mais de decote graças a uma técnica rápida e praticamente indolor. Já a Helena escolheu esta solução para aumentar as maçãs do rosto. Elas estão aqui comigo esta tarde. Olá, muito Olá. boa tarde. Boa Então tarde. quem é a Cristina? Quem é? Cristina. É a Cristina. Olá, vamos aqui começar pela conversa com a Cristina, que é solteira e boa rapariga, Exato. que é engenheira civil, Exato. vive no mundo de homens, Exato. de capacete na cabeça. Com muitas mulheres já. Já como, pois é, agora a engenharia tem mais, antigamente era assim uma mulher pelo técnico inteiro, não é? Agora Verdade, mas não, hoje em dia já somos muitas. já são mais as mulheres que, também as mulheres em maior número tiram cursos superiores do que os homens, não é? Portanto, a engenharia também já tem muitas... Parece-me que sim, e a nível de engenharia cada vez se vê mais. É mulheres. impressionante. É engenheira civil, não é? Exato. E não ligava muito a essas coisas, até que um dia Nada. percebeu como? Que podia aumentar o peito. Já me tinham falado, várias amigas minhas já tinham falado sobre Cristina, porque é que não aumentas o peito? Eu nunca liguei, vou ser sincera, nunca fui dietas, nem ligar ao corpo, nem nada disso. Até que uma amiga minha tinha uma revista na mão, a descrever o produto, a Macroline, e eu, por que não? Ela foi fazer, eu gostei do resultado. Mas quis experimentar também. nunca tinha ligado ao corpo e era, tipo, tinha pouco peito? Não tinha peito. Não tinha? Não. É o que se saía chama... o pai. Era isso Não, que eu neste ia caso saía a mãe, que a minha mãe ainda tem menos que o meu pai. Então, mas pronto, era o chamado sair ao pai, não é? Exato, E não exato. a chateavam com isso? Os namorados, na escola, na adolescência, não havia bocas desagradáveis sobre esse Havia, mas assunto? nunca me afetaram, vou ser Não. sincera. Não. Sentia-se bem, também é magrinha, portanto, fazia parte da Exato, sua estrutura. nunca me senti mal com isso, nem com comentários, nem com bocas. Mas com a vulgarização hoje em dia das operações ao peito, de pôr silicone, Eu costumava- não se sentiu tentada? Não, eu costumava dizer, bem, qualquer dia a moda vai ser ter peito pequeno, portanto eu vou estar sempre na moda. Bem, eu por acaso tenho essa esperança. Pois. Acho que um dia vamos lá chegar. Mas então, ouviu falar desta técnica Exato. e isso saltou-lhe à vista, pensou, não, se calhar era uma boa. Saltei porque é uma técnica que não é para sempre, portanto isto é uma situação temporária e que fazemos à medida que queremos. Ou seja, se eu quiser neste momento ter uma copa B, tenho uma copa B. Se eu quisesse ou se tivesse escolhido ter uma copa C, tinha escolhido uma copa C. E é uma coisa que sou eu que escolho. E se eu vir que está a mais, está a menos... Mas é conforme. Agora, estação Pois, primavera-verão, exato. vou pôr uma copa C. Agora, outono e inverno, vou pôr uma copa B. Também não é assim. Não é assim, claro que isto vai sendo absorvido pelo organismo, isto depois o Já Dr. vamos saber Helder, tecnicamente exato, como tecnicamente é que irá explicar. funciona. Mas o que a atraiu nesta técnica não foi também o facto de não ter que sujeitar uma intervenção cirúrgica? Principalmente. Tinha medo? Receio, não da operação em si, mas de como é que iria ficar depois, porque já vi vários resultados que não foram os melhores. O quê? O que é que acha das pessoas que põem maminhas de silicone? Não tenho nada contra. Sim, mas Eu o que não é que acha punha, Mas já vi resultados que fica um peito, um mamilo virado para norte ou para sul, por exemplo. É para agradar a um país inteiro? Não, noto que muitas, ou quase todas, pelo menos as que eu vi, inclusive em fotos que me mostraram, são muito artificiais. E eu não gosto, e gosto, aliás, tanto é que o que eu fui, quando fui ter com o Dr. Helder, eu disse-lhe logo, o mais natural possível, é só mesmo para preencher um bocadinho de Então e o que é que foi? O que é que fez? Foi para uma clínica? Fui à Tirou clínica. um dia de férias? Nada. Não? Não. Baixa? Nada. Foi a seguir ao trabalho, marquei consulta, foi logo na própria semana. Foi uma quinta-feira, se não me recordo, se não estou em erro, exato. Foi uma quinta-feira à tarde, cheguei lá e se demorou meia hora, foi muito. Mas o que é que se faz? O que é que lhe fez? Fizeram uma anestesia apenas. Local? Uma anestesia local, exato. E depois com uma agulha normal. Não lhe vou dizer que é uma agulha pequenina. Não me diga muita coisa, senão eu caio para o lado. Não cai. Não? Eu também caía, aliás, eu tenho imenso receio até de tirar sangue, não gosto de agulhas nem nada. Não me custou absolutamente nada. Eu fiquei lá dentro, se fiquei 40 minutos lá dentro, 20 minutos foram a rir. O resto foi fazer
Ah, porque colocar fazem o peito. cócegas ao mesmo tempo, é isso? A equipa que foi extraordinária e pôs-me completamente à vontade. Não senti absolutamente nada, só me lembro de me levantar, estava a rir, palhaçadas, e só me lembro de me levantar e assim que vou ao espelho, era a rir e a chorar ao Uau! mesmo tempo. O que é que se passou? Não sou eu. Mas, portanto, teve que levar um sutiã extra. Não, mas... O antigo não servia. Não, nessa semana fui logo comprar outro. Muito bem. E doeu ou não? Nada. Mesmo nada. A sentir a agulha a entrar nessas coisas, nada? Absolutamente nada. Mas também eu disse logo, muita anestesia. Eu quero muita anestesia. Mas nem foi preciso muita anestesia. Deram-me, se me recordo, 3 picadas. Anestesia local, normal, como se faz quando se vai fazer arranjar os dentes, normalmente. E depois, pronto. Okay. E depois é a agulha sim mais grossa, mas não se sente. Sente-se, talvez, vê-se o médico a injetar e a trocar de sítio, mas vê-se. E vai acompanhando, vai dizer, doutor, não, desse lado já está cheinho o suficiente. Agora um bocadinho mais aqui. Não, mas este vai escolhendo o tamanho à medida que vão enchendo? Pode escolher, mas eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. Nas mãos do Dr. Helder eu não tive qualquer problema e disse, faça à vontade, eu confio. E ficaram perfeitas. Muito bem. Olá, Helena. Olá, A Helena é de Sevilha, não é? Eu sou de Sevilha, sim. É sevilhana, mas quase não tem sotaque espanhol. Tenho. Tem um bocadinho de sotaque, Tenho um bocadinho. Tenho, mas não se nota. Ai, mas eu gosto tanto quando os espanhóis falam português, que acham que falam muito bem português. Mas eu vou tentar que não se note. Mas a gente sempre achei um bocadinho. Eu tento que não se note. Onde é que fez a intervenção de Macrolane, que é o nome desta intervenção? Não foi nas maminhas. Também fiz. Também fez nas maminhas. Também fiz. Mas fez noutro sítio mais improvável, não é? Que é nas maçãs do rosto. Fez nas maçãs do rosto? Mas como? Onde é que está aí o tal enchimentozinho? A ver, está desde mais ou menos aqui, desta zona, até aqui. Eu estava a perder bastante volume facial, eu antes era mais gordinha, e então aquilo estava a começar a descair. Quase chupadinha. E então, o que antes não era, óbvio, um problema, entre aspas, nunca foi, mas com a idade, a estrutura muda, o que é a face. E isto vem a dar um pequeno toque de juventude. E não teve receio de repente sair assim com umas grandes bochechas? Não. Não. A ver, estava na dúvida. Não. É que mexer na cara... Sim, mas é que eu tinha já estava a ficar com uma depressão. Uma depressão, não é uma depressão psicológica, é uma depressão aqui, tipo ficar com uns buraquinhos aqui no rosto, não era? O perfil, o semi-perfil, estava a ficar um pouco... Eu sou fotógrafa e é engraçado que eu... Analisava as suas fotografias? Sim, e é engraçado que o que eu fazia nas fotografias a mim própria com Photoshop... punha ali um bocadinho de Photoshop para... E é engraçado que ele foi fazer, mesmo pequeno toque que eu fazia na fotografia, ele conseguiu fazer... Pois eu ia agora já não isso, tenho que como é uma intervenção no rosto, se vocês não fizeram algumas experiências em computador com o seu rosto, encher um bocadinho mais, diminuir, para perceber como é que era o resultado final. Eu fazia e eu sabia mesmo que era o que eu precisava. Eu acho que até sem falar muito com o doutor, conseguimos os dois chegar por 2 pontos diferentes ao mesmo sítio. Agora, como isto é uma técnica, como é que se faz? Também é com uma agulhinha, não é? É com uma agulha. Tem só um ponto de... Com uma microcânula. Ok. Sim. Eu pensei que era uma agulha. Para nós leigos é uma agulha. Não, é uma agulha grossa. Só com um ponto, leva anestesia, como as de dentista. Sim. E vai, com a microcânula e vai tendo nos Mas isto, entretanto, obriga a uma certa manutenção, tanto as maçãs do rosto como as maminhas, porque é um tipo de produto, chamemos-lhe assim, que vai sendo absorvido pelo... Exatamente. Agora, quando é que tem que voltar a fazer outra vez? Aqui o doutor se calhar tem que dizer quando... 2, 3 anos. Olá, doutor Helder, que Olá, é o culpado completamente da felicidade destas senhoras que fizeram este tipo de intervenção. Então, o que é isto do Microlane? É um produto que se injeta e que fica lá no organismo durante algum tempo? O Macrolane é um produto semelhante ao Restylane, ao Perlane, àquilo que nós usamos nas rugas mais superficiais, tem a mesma biocompatibilidade, este é usado mais profundo,
no corpo, que temos uma fórmula que é o VRF 30 mais densa, e na face, que eu uso o VRF 20, que é um pouquinho um pouquinho menos denso. E dada a sua biocompatibilidade, moldagem, é muito fácil a sua introdução, os resultados na face são muito bons, muito bem conseguidos, não trazem granulomas, fibroses, problemas a posteriori. Você não deve usar nada na face que seja definitivo. Definitivo são os problemas que vêm a seguir, porque nada é definitivo na vida. Deve usar um produto biocompatível, isso é muito importante, e que dê naturalidade ao rosto. Por exemplo, a Helena não se faz bochecha. Eu estava a ouvir o termo a bochecha, estavam aqui, a bochecha é uma coisa caída, faz terço médio, ou seja, aquela estilização de rosto que se deve fazer, e portanto é isso que se faz de uma forma natural, é colocado imediatamente por cima do osso, que é para levantar em uniformidade o tecido, e temos resultados bons, naturais. Mas como é que, no fundo, o que estamos a falar aqui é de uma técnica que é quase como se fosse navegação à vista, não é? Porque vai introduzindo este ingrediente e vai sendo um escultor, vai tentando perceber ali a medida certa de pôr um bocadinho mais ou um bocadinho a menos. Este produto é excelente por causa disso, porque a própria doente participa. Por exemplo, a Cristina fez maminhas 3 vezes. Ela ia com muito medo, doutor, não quer sair daqui uma Pamela Anderson, não sei o quê e tal, vinha em pânico, não sei o quê. Eu disse, olha Cristina, então vamos começar por fazer muito pouquinho. Vamos fazer primeiro a cake moço. Exatamente, fazemos muito pouquinho. Quando eu faço... Que sorte! Quando faço 70, 80%, senta a pessoa na marquesa, ponho um espelho à frente, para a pessoa ter confiança naquilo que está a ser feito, se gosta, se quer mais um pouquinho. Portanto, esta participação na feitura, neste caso da mama, é muito importante, porque a pessoa, o facto de estar acordada, isto é um procedimento que se faz em ambulatório, num office, portanto, numa clínica em ambulatório, com anestesia local. Isto não é para se fazer com anestesia geral ou com sedação, porque a pessoa vê o que está a acontecer, participa e sente uma confiança alargada por participar nesse processo. Agora, se isto é um produto que vai sendo absorvido pelo organismo, não é um químico que o nosso organismo está a absorver? O ácido hialurónico não é ácido nenhum. É um açúcar, por isso é que se chamam as nádegas de açúcar, as mamas de açúcar. Agora a Cristina tem umas mamas de açúcar, passa a expressão. É um açúcar que está sobretudo na pele. Tem uma modificação mínima para ter uma estabilidade, mas isto é um produto nosso, portanto que só nos faz bem. Costuma-se dizer quando fazemos as rugas que além de camuflar a ruga, hidrata profundamente a pele porque capta a água e estimula a produção de novo colagênio. Portanto é algo e faz delas pessoas mais doces também. Também é verdade. Biocompatível, que é muito importante, tudo o que se utiliza no corpo e sobretudo na face, então, tem que ser biocompatível. Mas não faz mal à diabetes, nem faz diabetes. Não me parece. Esta introdução de açúcar por questões estéticas. E o produto fica onde nós queremos que fique. Isso também é muito importante. Não migra. Eu não te coloco alguma coisa nós temos, e de repente migraria. Doutora Heller, nós temos algumas fotografias de outros casos, Sim. Que não o da Helena e o da Cristina, que eu gostava que comentasse. Lá está. Aqui são também casos de maminhas, Sim. de pessoas, o antes e o depois. Isto são... Enfim, pessoas que como a Cristina e os receios da Cristina, não saem de lá com um peito enorme. Não. Isto também é uma mulher bastante jovem, queria um aumento moderado e, portanto, eu coloquei-lhe 120 cc's em cada maminha, que é uma quantidade média e que se vê bastante bem, que é um efeito. Ela é uma mulher bastante alta, tem 1,74 m ou 75. E há diferenças do imediato em que se colocou o macrolane e depois uma semana? A mama vai-se adaptando Vai-se adaptando, fica mais definida, fica mais bonita. Portanto, eu gosto logo de ter fotos no imediato, mas uma semana depois, digamos que temos o resultado final. Porque uma das diferenças disto para o silicone, que a Cristina, eu acho que mencionava como o que não gostava, não é? Aquela coisa de, é uma meloa partida ao meio que se introduziu e o silicone parece ficar ali e não mexe, não é? Aqui
esta técnica permite que a mama tenha o movimento mais natural, a sua composição mais natural. Completamente, isto é um gel. Mais arredondada em baixo e mais caída aqui em cima. Mas atenção, que a mama de aumento, eu estava agora aqui a ouvir e eu não concordo de todo. Repara, hoje em dia... Mas é que há coisas muito feiosas, muito mal feitas. 90% das próteses que utilizo são em gota, são anatómicas. É óbvio, se você vai usar uma prótese redonda, a mama não é redonda, vai-lhe dar aquele ar artificial, mas você não tem por ter colocado uma prótese que ficar com uma mama artificial. O segredo é mesmo este, é olharem e dizerem que maminha bonita e não que próteses. Portanto, mas aqui tudo depende do conceito de quem faz e de cada um. Temos mais, este é outro caso, Este é o mesmo caso, em caso várias ainda. perspectivas. Após A 3/4, de lado e de frente. Mas, no fundo, o que aconteceu aqui é, a pessoa ficou com o mesmo formato de maminha, só que está maior. Sem dúvida, com mais projeção. Você, se reparar, a mama esquerda tem um sulco inframamário um bocadinho mais subido, desceu-se um pouquinho e equilibrou-se um pouquinho mais. As mamas ficaram mais iguais do que aquilo que eram. Mas isso com o tempo, há muitas pessoas que ficam com as maminhas um bocadinho diferentes uma da outra, ou depois de amamentar. Portanto, isto também ajuda a equilibrar e a dar uma certa simetria às maminhas. Mas isto não se faz só, nem nas maminhas, nem nas maçãs de rosto. Isto é um produto, dada, e eu repito o que disse, dada a biocompatibilidade que tem, que podemos usá-lo em imensas áreas do nosso corpo. Desde os gêmeos, pernas tortas, nádegas, antebraços, mãos, portanto, etc. Homens que queiram assim um bom músculo, ou um gêmeo bem torneado, também procuram Macrolane. Macrolane, neste momento, é um produto bastante procurado, dada a sua... eu chamo isto um procedimento minimamente invasivo, mas é invasivo. Isto não é propriamente ir ao cabeleireiro pôr umas madeixas, exige uma invasão. Eu tenho que saber onde estou a colocar o produto, tenho que fazer uma anestesia local e, portanto, a pessoa sente que eu estou a mexer nela. Não deve provocar dores lancinantes, mas percebem que eu estou a mexer, porque eu tenho que mexer, como é óbvio. Mas, dada a sua facilidade de utilização e não haver praticamente downtime, ou seja, a pessoa no dia seguinte vai trabalhar, tem tido uma aderência fantástica. Por outro lado, também cria uma certa dependência, ou seja, comparava aí com o ir ao cabeleireiro fazer nuances, aqui o produto vai se dissolvendo no organismo e obriga eventualmente a que a pessoa volte, não é ao bloco operatório, mas a esta sala de intervenção, para fazer novamente Sim, mas com bastante o tratamento. tempo, sabe? Há zonas anatómicas onde é absorvido mais depressa, há outras que não. Há zonas em que são 3 anos, 4, 5 anos, não é propriamente ir lá todos os meses. Nós aqui estamos a ver no rosto, onde é que aqui... Isto foi no mento. Aqui é uma senhora que fez várias coisas, nariz, depois subiu-se a face, etc. Mas, sobretudo, é no queixo, que ela tinha aqui esta reentrância, se você reparar muito na pronunciada. região. Muito pronunciada. E arredondou mais e arredondou-se, ela o rosto. queria, e acho que é uma indicação clássica para a Macrolane na face. Uma última questão ainda em relação às maminhas. As maminhas nas mulheres são um órgão muito sensível e não estamos sempre a fazer chamadas de atenção ao rastreio do cancro da mama, mas por outro lado sabemos que cada vez mais mulheres querem fazer intervenções para aumentar o peito. Há o cuidado de perceber ou de pedir um exame, mamografia, ecografia mamária, para ver se está tudo bem antes de fazer uma intervenção deste género? O Macrolane, como lhe disse, é um gel biocompatível, que você faz uma ecografia ou faz uma ressonância magnética nuclear, vê onde está o gel, vê o gel que foi absorvido, vê todos os planos, portanto vê osso, vê músculo, vê mama, vê o Macrolane e, portanto, não interfere com o despiste do cancro mamário. Mas, obviamente, deve haver cuidados. Se uma pessoa, por exemplo, está grávida, não deve fazer. Se está a amamentar, não deve fazer. Se teve história de cancro da mama, tem que ser muito bem explicado e em princípio, deve ser desmotivada, porque porquê? Porque deve ser seguida com uma periodicidade muito grande e não deve ter nada que coloque algumas reservas aos radiologistas de não verem muito bem uma coisa ou outra. Portanto, eu aí alerto que as pessoas devem ser desaconselhadas a fazer algum tipo de intervenção. Temos aqui um rabiosco.
Sim, isto é uma Um antes e nádega. depois. Isto é uma nádega que se fez 100 cc's em cada lado, queria levantar um pouco, sobretudo acentuar a curva e nós acentuámos E queria a curva. ir sambar no Carnaval, ao Brasil, não era? Exatamente. Este depois está prontíssimo para o sambódromo. Exatamente. Sentem-se bem com o seu corpo agora, depois desta intervenção. Eu já me sentia bem agora. É isso que eu queria dizer também. Nos céus, o que é que isso significa? Significa que nunca eu pensei, uma pessoa às vezes sente-se bem com o próprio corpo, acha que não há necessidade de fazer absolutamente nada. Aqui eu vou usar um bocado este exemplo, apesar de não ser igual, como é óbvio, mas depois faz um corte de cabelo diferente, epá, estou mais gira. Foi exatamente a mesma coisa. Eu, assim que olhei, pá, eu sempre achei que nunca ia precisar disto e agora faz toda a diferença. Para mim, a meu ver, faz toda a diferença. Eu uso um decote, uso um top, qualquer coisa, uso um biquíni e sente-se sinto-me melhor. bem. Sinto-me Ainda muito bem. melhor. Isso é que é importante. Muito obrigada pela vossa Obrigada. presença aqui e por este esclarecimento em relação a esta nova técnica. Um aplauso para os meus convidados.